Olá pessoal, aqui é o professor Smartness e hoje a gente vai começar aqui, né, tratar de um assunto que do nosso interesse aqui que se chama cidadania digital, né, ou nomadismo digital. Então, para quem está buscando uma saída aí, né, a gente está trabalhando aqui com o nosso projeto 2023, né, porque a gente quer ter alguma segurança, abrir novas possibilidades, né, novos caminhos, principalmente nessa área digital, que é uma área de crescimento exponencial que não vai parar, né? E aí a gente quer trazer possibilidades para a gente não ficar aqui refém do que vai acontecer com esse país, né? A gente não quer ficar aqui na mão de esquerda e de direita radical, a gente quer poder ter opções de seguir em frente se isso aqui realmente, né, perdeu sentido. E daí, né, a gente tem que começar a se preparar desde agora. Por isso que é o Projeto 2023, você está convidado a participar e nos acompanhar aqui, né, e fazer também suas próprias reflexões sobre isso. E hoje a gente quer trazer aqui para vocês uma coisa interessante que é sobre a Estônia, pessoal. Estônia, eu tenho assim, eu estive na Estônia, né? Então hoje a gente quer trazer para vocês aqui, né, uma notícia que saiu, uma notícia muito boa que saiu aqui, né? Saiu hoje até. Estônia abre posto de atendimento em São Paulo para facilitar a cidadania digital, que é a chamada e-residence, né? Então o que que mudou, né? Antes, para você pedir a cidadania digital, você poderia pedir de qualquer local do mundo, não tinha problema nenhum. Mas agora, né, você tem um posto de atendimento em São Paulo, onde você, além de, né, poder ir lá fazer seus documentos, entregar seus documentos, você pode retirar também seus documentos digitais lá, coisa que você deveria fazer somente, né, acho que em Nova York e na Europa. Agora você tem isso aqui. Então facilita bastante para quem tem interesse nessa área. Mas e o que é, né, pessoal? O que vem a ser essa cidadania digital, né? É a possibilidade, depois vocês podem acessar esse canal aqui, né, da República da Estônia, e é a possibilidade de você pedir uma e-residence, né? Então, quer dizer, você se torna um cidadão digital da Estônia, né? E ao obter essa cidadania digital na Estônia, né, você adquire a possibilidade de é, estar presencialmente lá por 6 meses por ano, que é o que se permite hoje o Tratado Schengen, né, que é o Tratado de Circulação de Pessoas na Europa, né, e a Estônia faz parte do Tratado Schengen, então há uma permissão que você, né, qualquer brasileiro pode passar 3 meses na Europa e pedir a prorrogação por mais 3 meses. E além disso, né, você tem a possibilidade de, ao ter o e-resident, você ter a sua empresa na Estônia, né, de acordo com as regras fiscais da Estônia e com liberdade de atuar em toda a União Europeia. Então, para empresas digitais, né, que esse é o foco deles, para pessoas que trabalham com o setor de tecnologia, o setor digital, né, sejam freelancers, sejam, né, autônomos, sejam, né, nômades digitais, sejam aqueles que fazem algum tipo de trabalho na área, né, de tecnologia, possam ter uma base na Europa, né, sem precisar residir fisicamente na Europa, mas apenas, né, poder atuar à distância. Para quem não sabe, pessoal, a Estônia é um dos países mais digitalizados da União Europeia, né? Aqui nós temos, né, saiu essa notícia também, né, aqui no exame, saiu, se vocês procurarem aí no Google, vocês vão achar essa notícia falando, explicando um pouco mais, né, sobre esse programa, né? E olha aqui tem uns dados interessantes, né? 725 brasileiros possuem residência digital estoniana e 122 empresas brasileiras, né, têm tem localização naquele país. Desde a criação do programa, 16 mil empresas foram criadas e tem atualmente 80 mil residentes digitais. Então, além de São Paulo, Bangkok, Singapura e Joanesburgo, também terão acesso à qualidade de dados, procedimento facilitado. E aqui tem até o endereço de São Paulo. Né, eu estive na Estônia em 2019 para conhecer, as fotos aqui são de junho, 24 de junho de 2019, e para mim foi assim, né, além de ser um choque cultural, né, a Estônia é um país báltico, então fica, né, na divisa com a Rússia, e ela tem uma história, né, de ser ocupada pela Rússia e conseguir se libertar da Rússia. Então tudo que você vai verificando, você vai passeando, vai conhecendo os locais, tudo tem uma significação, né? A própria bandeira deles, né, tem uma significação, né, de tem a luta, a paz, né, o luto, né, a libertação que eles tiveram. E a gente pode dizer, né, pessoal, que a Estônia hoje é um dos países mais libertários do mundo,
né, onde as pessoas têm mais autonomia, né, tudo é digitalizado, né, tudo é feito, eh, 90 e mais de 95% das operações em relação que você tem com o Estado, entre, né, órgãos públicos, tudo é digitalizado, desburocratizado. E a ideia é que você tenha plena autonomia, né, com baixos impostos e com liberdade de escolha. Então, por exemplo, quando eu estava lá, né, eu fui informado que, por ser estrangeiro, eu deveria pagar o transporte público. Porém, os estonianos, eles fizeram lá um plebiscito, aonde votaram nos seus, né, equipamentos eletrônicos e decidiram que deveriam ser reduzidos os gastos com políticos e esse dinheiro deveria ser usado para que os estonianos tivessem transporte público. Então eu vejo que interessante, né? Às vezes a gente está falando aqui de um país libertário e está vendo uma decisão coletiva que é de, né, direcionar recursos públicos, tirar da mão de políticos e colocar esses recursos públicos para liberar o transporte público gratuito para eles. Então, se a gente vai pensar de um ponto de vista libertário, né, e atendendo aí uma escolha individual das pessoas, se produziu algo que gerou, né, um efeito coletivo. E com muito mais resultado prático, né, do que uma economia centralizada, onde, né, você tem lá os cabeças que decidem e aí eles fazem escolhas e eles ficam no bem bom. E algumas fotos muito bonitas, essa foto aqui, né, um lugar muito legal, até, né, tem uns restaurantes aqui que são fantásticos, tá baratos, né, tudo em euro, mas tudo com preços bem baratos comparado com os outros locais da Europa, né. Estadia também, né. Aqui é né, uma visão aqui do mar, né, muito bonito. E aí vocês podem ter uma ideia básica, assim, né, claro, tem uma parte histórica, né, no centro da cidade, tem uma parte moderna, mas é muito interessante, né, eles têm muito essa questão, né, você tá fazendo um tour pela cidade e eles estão falando: "Olha, aqui os russos faziam isso, nós tiramos os russos daqui, expulsamos eles daqui, né, e aqui nós funcionamos assim, tratamos a liberdade, temos essa vocação para lidar com a liberdade". Então, realmente, hoje a Estônia é um modelo muito interessante de organização social, né, que foca na liberdade dos indivíduos, né, de uma maneira, né, substancial, permitindo uma organização de vida coletiva com poucos impostos, com baixos impostos, né, desburocratização alta, digitalização alta da economia e um espaço para que pessoas que queiram investir, que tenham, né, vocação para essa área, possam atuar. Então, assim, eu fiquei bem surpreso, para mim foi, assim, uma lição, né, um choque cultural bem interessante. Eu fui lá realmente para ver como é que isso era na prática, né, como é que um estado realmente libertário funciona ali na prática, então para mim foi né, uma experiência de vida muito interessante. E agora voltando aqui, né, um pouco sobre essa questão, né, do e-residence, né, então se vocês entrarem aqui, claro que, né, o inglês é essencial, né, é a forma de comunicação internacional hoje, então a gente precisa ir uma das coisas principais, se a gente quer começar a seguir por esse caminho, não é só estudar tecnologia, né, mas é estudar inglês também. E então você pode aqui, né, ó, hã, você pode, né, se juntar né, à nação digital estoniana, abrir sua empresa totalmente 100% online, né, administrá-la de maneira remota, né, eliminando burocracia e ter sua identidade de e-residência. Então você pode fazer toda a aplicação por aqui, tem um custo, né, para você fazer isso, aqui tá até você recebe até uma identidade, né, bem interessante. E tem aqui também fala, né, ó, principalmente focado nas personalidades digitais, né, hã, que busquem, né, uma vida minimalista, né, e uma verdadeira liberdade, né, hã, em um determinado local. Então, assim, realmente é um foco para pessoas que têm uma visão libertária do mundo e que querem, né, estar num lugar razoavelmente protegido, né, pois está próximo da Rússia, mas é membro da OTAN, então, né, há uma grande segurança ali. E aí você tem aqui algumas informações, né, de como funciona, né, e como você pode criar e você pode ter o apoio todo, você pode contratar, né, profissionais que possam também te dar um suporte lá. Você tem alguns custos, acho que o único custo fixo que você tem, né, acho que aqui até fala, né, você tem, para aplicar, você gasta de 100 a 120 euros para pedir, né, e você tem um custo de manutenção que você tem que ter lá uma base, né, física lá de suporte, que vai de 30 também a 100 euros por mês, né.
e talvez ter algum auxílio de um profissional lá da área de contabilidade para eventuais trâmites, mas também tudo de uma maneira simplificada, né, e totalmente digital, com baixos custos. Eu acho que é interessante para quem está, né, dentro dessa nossa ideia de buscar novos focos, novas possibilidades, né, de tentar achar novos caminhos, que goste de tecnologia, né, que queira estudar isso, que goste de estudar línguas, que goste do mundo internacional, né. Eu acho que é muito legal, eu acho que é uma oportunidade, né, mesmo que isso não se concretizar, de você chegar a ter uma cidadania digital, mas só de antever que existe essa possibilidade, né, de ter esse espaço, né, de poder talvez permanecer, né, de acordo com o desenvolvimento do seu, né, caminho profissional, de permanecer 6 meses atuando na Europa, e depois, né, dependendo disso, os outros 6 meses você pode estar atuando em outros locais do mundo, então eu acho que é uma coisa bem interessante de ser analisada. Então, para quem quer uma saída, né, para quem busca uma nova oportunidade, um novo começo, né, um novo foco, eu acho que esse é uma das brechas que existem hoje, né, que está facilitada agora por ter até em São Paulo, né, uma unidade onde você pode, né, regularizar isso de uma maneira mais fácil. Apesar de ser tudo digital, você só tem que fazer algumas coisas básicas, né, na cidade de São Paulo. Então fica aqui, né, a dica, né, fica aqui uma das coisas que a gente tem interesse, né, eu estive lá e realmente, olha, é muito interessante, né, esse diferencial, né, na maneira como eles se estruturam, na maneira como eles vivem. Claro, é um país muito frio, né, é um país báltico, é um país com uma outra realidade, né, com invernos rigorosos, né, com uma alimentação diferente da nossa, com hábitos, né, costumes totalmente diferentes. Aí também é uma questão de você observar, né, como é que você lida, como é que é o seu aspecto de nomadismo, né, como é que é seu nomadismo existencial, né, quais são as perspectivas que você tem, né, e claro, você não precisa morar lá também, né, você pode somente fazer essa residência digital para você poder ter uma empresa lá e a partir dessa empresa você também ter benefícios fiscais, né, e poder atuar em outros mercados que provavelmente você não conseguiria atuar, né, uma vez tendo base no Brasil. E eu até tive verificando, né, a empresa que lá tempos atrás me ajudou a fazer meu testamento digital, hoje eles são uma das empresas que tem a base deles na Estônia também, né, eles estão em São Paulo e tem a base e-digital deles na Estônia. Então é uma dica aí, né, um começo de caminho, né, para a gente pesquisar, para a gente entender mais, e essa é a minha colaboração de hoje aqui no nosso projeto 2023. Eu sou o professor Martins e até o nosso próximo vídeo.